Olá pessoal, estamos de volta na continuação da nossa aula, na nossa aula 8, que é sobre expressões regulares, isso mesmo, a parte 1 de expressões regulares. Na aula passada a gente conceituou o que são, fez alguns exemplos, deu a definição formal e na aula de hoje a gente vai fazer a equivalência de expressões regulares com autômatos finitos, tá? Embora aparentemente diferentes, quando a gente fala de expressões regulares e autômatos finitos, elas parecem coisas totalmente diferentes e coisas que não se comunicam entre si. Porém, elas, em seu poder descritivo, elas são bem similares, tá? Então, elas são equivalentes entre si. Então, é possível mostrar que toda expressão regular em si, ela pode ser convertida em um autômato finito, seja ele determinístico ou não determinístico. E vice-versa, eu consigo da expressão, desculpa, do autômato finito, consigo obter uma expressão regular que represente uma linguagem, que represente o autômato em si. E é o que a gente vai ver nas futuras aulas. Eu acho que na aula 8, na aula 9 ou na aula 10 a gente vai ver como converter de autômatos finitos para linguagens regulares, para expressões regulares. Como a linguagem regular ela é definida como aquela que pode ser reconhecida por um autômato finito, a gente vai mostrar duas coisas nessa aula e nas próximas aulas, quando a gente estiver falando de expressões regulares. Que toda linguagem que possa ser descrita por uma expressão regular, ela é, em si, uma linguagem regular. Então, toda linguagem que possa ser descrita através das operações de união, concatenação e da expressão estrela, da operação estrela em si, o fecho de Kleene, ela pode ser descrita como uma linguagem regular. Ela é uma linguagem regular. E toda linguagem regular, ela pode ser escrita como uma expressão regular. Então a gente vai ter o teorema 1.54, que diz o seguinte: uma linguagem é regular se e somente se alguma expressão regular a descreve. Esse teorema em si, ele fornece duas direções para a gente, se vocês notarem bem. A primeira delas, a mais óbvia, é que toda linguagem regular ela pode ser descrita como uma expressão regular. Essa é a mais óbvia, é direta, tirada por ela. E a outra é que toda linguagem que possa ser descrita como uma expressão regular, ela é uma linguagem regular. Parecem coisas semelhantes, mas a gente, conforme for estudando ao longo dessa segunda parte da aula, de quanto a gente estiver falando de expressão regular, vocês vão notar a diferença. A gente vai mostrar cada uma como direção separada. A gente pode quebrar o teorema 54, 1.54, que seja de duas formas. A primeira é nesse primeiro lema, que se uma linguagem é descrita por uma expressão regular, ela é regular. Se vocês lembrarem, nas aulas passadas, quando a gente estava falando de autômatos finitos não determinísticos, a gente definiu que uma linguagem ela é dita regular se um autômato finito a descreve, se eu consigo construir um autômato finito para ela. Então a gente vai ter que mostrar como construir uma FN a partir de uma expressão regular para poder reconhecer essa linguagem A. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que a gente tem uma expressão regular R que descreve uma linguagem A. E vai ser possível mostrar, a gente vai conseguir mostrar como converter R em uma FN N que também reconheça essa mesma linguagem. A demonstração vai ser por indução forte, onde a gente vai provar como converter os níveis mais básicos das expressões regulares, ou seja, aqueles 6 primeiros casos, e a partir dos 6 primeiros casos a gente consegue fazer a indução ou consegue fazer a prova para a expressão maior, a expressão mais complexa, que aí sim descreve a linguagem A. Combinando as AFNs através daquelas operações elementares que a gente viu na aula 7. As operações, novamente, não esqueçam, eu sempre repito para vocês ficarem na cabeça de vocês. A operação de estrela, concatenação e a operação de união. São as 3 operações básicas que a gente sempre usa para a criação das AFNs. E é assim que a gente vai fazer para as operações para converter uma expressão regular em um FN. Então, inicialmente, a gente tem, voltando lá para aquele slide que a gente estava falando dos 6 casos específicos, a gente tem que provar que é possível construir uma FN que reconheça o símbolo, ou seja, a linguagem unitária com um único símbolo. Como é isso? Voltando lá para o slide, a gente tem, se a linguagem R é apenas um símbolo para qualquer símbolo pertencente ao alfabeto, então, para qualquer símbolo pertencente ao alfabeto,
Então, a gente faz um L de R de A e a seguinte Fn que a reconhece. Eu tenho um Fn simples de dois estados, onde o estado inicial é o Q0 e o estado final, ou estado de aceitação, é o Q1. E faço uma transição rotulado pela expressão, ou pelo símbolo que eu quero reconhecer. No caso, o símbolo, quando eu falo expressão aqui neste nível, eu estou falando da expressão de um único símbolo, que é o símbolo A. É o símbolo genérico aqui. Formalmente, a gente tem uma quintupla L, Q, sigma, delta, Q0 e F, onde Q é minha lista de estados, que vai ser o Q0 e Q1. Q0 é o meu estado inicial. Delta, vocês podem ver aqui, basicamente, mas ele está falando que delta Q0 de A vai para Q1 e delta Q para qualquer B ou qualquer outro símbolo, então ele vai para a linguagem vazia ou conjunto vazio. E meu estado final, meu estado de aceitação F, vai ser o Q1. A outra prova que a gente vai ter que fazer é para o... Voltando lá de novo, esse aqui. A gente vai ter que fazer a prova para a cadeia vazia. Para provar a cadeia vazia, ela é basicamente um autômato simples com apenas um estado. Que esse estado ele é tanto de aceitação quanto o estado inicial. Esse aqui provando o nosso tópico 2, lá da descrição formal. Se o meu R é a cadeia vazia, então a linguagem vazia tem o seguinte autômato que a reconhece, o seguinte AFN que a reconhece. Um único estado, Q1, onde esse estado é tanto de inicial, Q1 é o estado inicial, quanto o estado de aceitação F. Quanto o estado de aceitação F. E o meu delta, ele vai ser delta de Q1, para qualquer símbolo A, ele vai ser o meu conjunto vazio. A gente tem que fazer a mesma coisa para a expressão R igual a vazio, ou a linguagem vazia. Para fazer isso, a gente vai ter que construir um Fn que tenha apenas um estado, vai ser estado Q1, e não possui nenhum estado de aceitação. É possível, já que nenhum estado de aceitação é o conjunto vazio, ele em si é um subconjunto do meu estado Q, da minha lista de estados Q, do meu conjunto Q, que é o conjunto de estados. Formalmente, a gente vai ter também, novamente, a quintupla, onde Q é o meu estado, meu único estado, Q1. Q1 é o estado inicial, F é o conjunto vazio, e delta é Q1 para qualquer símbolo, Q1 de A vai ser vazio para qualquer símbolo A, até, inclusive, o vazio. Então, restou para a gente, basicamente, falar sobre as três operações básicas de expressões regulares, que são as operações de união, concatenação e de estrelas. Vocês já estão cansados de eu repetir essas palavras de união, concatenação e estrela, mas elas são muito importantes para a gente, para construir esses autômatos mais complexos a partir de autômatos mais simples. Vocês viram como fazer isso na aula passada, na aula 7. E, partindo do princípio da indução, a gente prova, ou a gente supõe, que R1 e R2 conseguem ser ou são expressões regulares mais simples. A gente pode ter uma expressão mais complexa e a gente consegue quebrar essas expressões complexas em expressões regulares menores e, a partir daí, construir autômatos para essas expressões menores. E quais são essas expressões ditas menores? São as expressões com linguagem simples, ou com a linguagem contendo apenas um caractere, ou a expressão contendo a cadeia vazia, ou contendo a linguagem vazia. E para isso a gente mostrou nos slides anteriores como construir os autômatos que contenham isso. Então, esse autômato aqui vai funcionar, vai reconhecer a linguagem que contém apenas uma cadeia, esse a cadeia vazia e esse a linguagem vazia. E com isso a gente consegue criar autômatos mais complexos ou autômatos que são compostos da união, concatenação e estrela, a partir daqueles teoremas que a gente viu na aula passada, do teorema 1.45, que dizia como construir os autômatos
utilizando cadeias vazias, utilizando o acréscimo de mais autômato, de mais estados no meu autômato para fazer essas operações. E dessa forma eu obtenho expressões complexas fazendo essas operações em expressões regulares menores. Como o exemplo que a gente pode ver a seguir. Imagina o exemplo da conversão da expressão regular. Vamos supor que a gente tem essa expressão regular de AB união A. Vou dar um zoom para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, vamos quebrar essa expressão em processos menores, em cadeias menores, para poder ser convertida. Então, o que eu tenho aqui, basicamente, é o seguinte. Eu tenho um autômato A, esse autômato R1, que reconhece a linguagem A, que é feito dessa forma. A gente viu lá no slide 18 como é que era feito, que é basicamente para reconhecer a linguagem A, ter um estado inicial, e quando o símbolo A é lido, eu vou para um estado final. A mesma forma para reconhecer B. Então, se eu estou reconhecendo a B, e só resta agora fazer a operação de concatenação desses dois autômatos. E como é que eu faço a operação de concatenação dessas duas linguagens em si? Vocês aprenderam lá também no slide passado, na aula passada, na verdade, como fazer isso, que é ligar o estado final deste autômato, já que eu quero reconhecer A, B. Então, o estado final desse autômato com o estado inicial desse outro autômato, AB, e remover o estado final que era do autômato A. Fazendo isso, eu tenho esse autômato aqui de baixo, que eu chamei de LR3, que reconhece a linguagem AB. Agora que eu tenho a linguagem AB, temos que fazer a operação de união. Fazendo a operação de união, como é que é feita a operação de união? Vocês lembram? Eu acrescento um estado e faço ligação desse estado para o primeiro autômato, para o estado inicial do primeiro autômato, com o estado inicial do segundo autômato. Como eu quero fazer a união de A com B, AB união A, eu vou fazer a união desse autômato aqui, desse autômato LR3, com esse autômato aqui. Para fazer isso, eu acrescento o estado Q5 e transições rotuladas com a cadeia vazia para o primeiro autômato, que vai reconhecer a linguagem AB, com o segundo autômato, que vai reconhecer a linguagem A. Essa é a operação de união. E agora resta, pela expressão regular, fazer a operação de estrela. Fazendo a operação de estrela, vocês lembram? Eu ligo os estados finais do meu autômato para o estado inicial do meu autômato. Então, eu faço essa ligação e acrescento um estado para reconhecer a linguagem vazia. Então, acrescentei o estado, removo esse, deixa de ser o estado inicial e passa a ter essas ligações dos meus estados finais de R2 e Q4 para Q5. Então, eu construí finalmente um autômato que reconhece AB união A estrela. Novamente, se vocês não entenderam passo a passo, volta para cá, entendem como construir cada passo desses que eu fiz, entenda como construir o autômato para A, para B, depois volta lá. Construiu o autômato de A e B, constrói o autômato AB, como é A concatenado com B. Volta lá dos slides passados, pega os slides, faz os exercícios e constrói o autômato A concatenado com B. Depois disso, eu tenho que fazer a operação de união. Fazendo a operação de união, eu faço dessa forma. Depois, eu me preocupo com a estrela. É importante notar que eu sempre estou preocupado com a ordem de prioridade das execuções. Como eu tenho parênteses, eu comecei interno aos parênteses. Primeiro eu fiz a concatenação, depois a união e depois aí sim eu fui para o fecho estrela. A ordem das operações tem que ser respeitada quando eu estou fazendo a construção dos meus autômatos. Tá? Outra coisa, outro detalhe, é que nesse autômato em si, nesse aqui e nesse, eu tenho alguns estados que eles não são necessários, que eles são redundantes.
que eu poderia resumir, que é justamente esses dois estados aqui. Eu poderia resumir em um estado só. Às vezes a gente obtém, fazendo essa conversão direta, estados redundantes. E que a gente pode ser resumido, como eu vou mostrar nesse exemplo aqui. Então vamos analisar finalmente a construção desse autômato para a linguagem A união B, estrela, ABA, subcadeia ABA. Como é que é feito isso? Inicialmente eu tenho os autômatos simples, que reconhecem as linguagens A e a linguagem B. Depois eu faço, respeitando os parênteses, A união B. Então eu faço a união B. E depois de resolvido A união B, eu posso finalmente partir para a estrela, que é a prioridade sobre a operação de concatenação que tem logo em seguida. Que é feita da seguinte forma. Lembrando, ligando os estados finais com o estado inicial aqui representado, e depois incluindo um novo estado para reconhecer a linguagem vazia, ou a cadeia vazia. Depois eu me preocupo com a operação de concatenação de ABA, que eu faço da seguinte forma. Eu tenho o autômato que reconhece A com o autômato que reconhece B. E perceba que eu tenho esses estados que eles são redundantes, que eu posso depois resumir, que é o que eu faço aqui embaixo, em apenas dois estados. Eu tenho 4 estados que são resumidos em 2 estados. E assim, eu torno a computação da linguagem, os ramos da computação, bem mais simples, porque eu podei alguns ramos daquela árvore das possibilidades. Então, a computação desse autômato, resumido, ele vai ser bem mais eficiente do que esse ABA. E depois aqui, eu me preocupo com a operação de concatenação de A união B, estrela, ABA. Tirando o zoom para vocês verem melhor, eu tenho A união B, estrela, concatenado com ABA, que foi essa linguagem aqui, que está aqui representada. Lembra como é feita a operação de concatenação? Eu retiro os estados finais e ligo os estados finais com os estados do autômato que eu quero concatenar. Nesse caso, esse autômato aqui que está grifado na imagem. A aula era isso. Obrigado para quem assistiu até aí. Se ficou alguma dúvida, se não ficou claro as operações de equivalência entre autômatos finitos, pratiquem, criem linguagens e depois tentem criar os autômatos que representam essas linguagens. Tentem praticar. Pratiquem, que não é tão simples, mas dá para se sair bem, tá? Qualquer dúvida, comentário, sugestão, vocês podem me encontrar por e-mail e podem me encontrar no WhatsApp, tá? Novamente, livro do Cipser como referência e notas de aula do professor Marcelo Loreto.